Olá, minha gente querida, eu sou o pastor Zé de Carvalho, Pai do Senhor Jesus. Eu estou aqui para poder, mais uma vez, trazer um vídeo que eu acredito que pode mudar a vida de muitas pessoas. Eu estou aqui no Ministério de Vila Nova, já, pela misericórdia de Deus. Pastoreamos a igreja MVN Guanabara 2, qual está aberta todos os dias, com as portas e o nosso coração também é aberto, seja na segunda-feira para o culto de oração, sempre à noite. Terça-feira é culto de ensino da palavra, quarta-feira é o culto no lar. Quarta-feira é um dia especial que quando dá 20 horas, aonde a gente está, a gente para, os membros da igreja para, se estiver dentro do avião, se estiver em casa, a gente para um pouquinho para a gente lembrar que essa igreja tem um Senhor Supremo que se chama o Senhor Jesus Cristo, né? É um culto rápido, né? Um momento especial. Na quinta-feira é o culto da vitória, onde a gente conta os testemunhos, os milagres que estão acontecendo cada dia aqui na nossa vida, né? E aí na escola dominical, domingo de manhã tem o café especial e à noite o grande culto. Deixo aqui esse convite muito especial para todos vocês. História de hoje é o Totem da Paz. Totem da Paz é uma história linda de conversão em massa, de uma grande multidão de pessoas que ouviu a mensagem do Evangelho e mais da metade delas se converteram ao Senhor através da pregação de um casal de missionários aguerridos, corajosos, que arriscaram suas vidas para poder alcançar aquelas tribos para Deus, né? Aquelas tribos que viviam longe de Deus, que não tinha nenhum conhecimento do Senhor Jesus, só eles serviam os seus deuses, né? E eles eram chamados de caçadores de cabeça, porque quando não tinha outra coisa para eles se alimentarem ali, eles se alimentavam de carne humana mesmo. Então, uma história muito triste, né? Que graças a Deus se terminou com um final feliz. Por isso peço que você fique até o final, porque é muito importante, né? Tocou muito o meu coração e eu creio que vai tocar o coração de todos aqueles que também assistiram esse vídeo com amor, com atenção, e a gente vê o poder da palavra de Deus, o poder do Evangelho quando pregado com amor, com simplicidade. Esse casal de missionário, Don Hitchell, e a sua mulher, Carol, quando eles estavam ainda fazendo o seminário, né, preparando para a obra missionária, foi dito a eles que eles deveriam estar preparados porque poderia ser enviado para pregar o evangelho a lugares longínquos, onde eles nem imaginariam, para pessoas, e foi isso para pessoas que não tinham nenhum conhecimento de Deus e que eles poderiam até arriscar suas vidas. E foi isso que aconteceu. Essa história, esse Sauís era aquelas tribos que, como já disse, né, eles tinham como o mais importante para eles era a traição. E chegou por ali uma certa época de outra tribo, vindo de outras tribos, um senhor chamado Malvo. E eles então receberam com alegria por um tempo, né? Tiveram ali, eles falavam que entre eles estavam engordando as suas vítimas. E depois, num momento terrível, eles assassinaram aquele visitante e alimentaram da carne dele e colocaram a cabeça dele, como eles sempre faziam, que eles faziam a coleção de cabeça de seres humanos. Por isso que eles eram conhecidos como os caçadores de cabeça. Terrível isso, né? O missionário, Don Hitchell, e a sua mulher foi enviado para evangelizar essas tribos. Eles não tinham conhecimento, talvez se tivesse não teriam ido. Essa que é a realidade. Eu me lembro que quando eu estava começando a minha vida cristã também, corri muito risco de vida, evangelizando vilas aonde pessoas que não tinham a mesma fé, pessoas que odiavam o evangelho, preparavam ciladas para poder dar cabo até mesmo na minha vida, da minha mulher. Mas de todas essas emboscadas até o dia de hoje, Deus me livrou, viu? Me lembro uma certa vez que alguém levantou uma faca para poder me matar, mas o Senhor fez com que aquela faca ela fosse escapuliu da mão dele, aí já entrou as pessoas e me defendeu. Mas a nossa vida, a vida de quem está a servir a Deus, está sempre correndo risco, porque nós sabemos que ao nosso redor existem pessoas que, infelizmente, por não conhecer o amor de Deus, são entregues ao ódio de Satanás. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo instrumento do diabo para poder fazer mal a pessoas, independente de quem elas sejam. Nós estamos vendo isso acontecer. E não foi diferente. Esse moço chamado Malvo, como eu falei, ele jamais teria ido para aquela tribo se ele soubesse que eles iam
brutalmente assassinar ele e comer a carne dele e fazer coleção da cabeça dele. Só que isso aí teve uma repercussão tão grande, porque ele pertencia a outras tribos muito forte também. E quando aquelas pessoas tomaram conhecimento desse mal que fizeram a ele, ao líder deles que era Malvo, meu Deus do céu, houve guerra sem fim, guerra, 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 porque a violência gera violência. Quem fere com a espada é ferido. Então, aqueles povos começaram então a viver todos os finais de semana em guerras travadas assim, ó, que centenas de pessoas e crianças eram assassinadas com flechas, e aí foi aonde que nesse meio aí foi que chegou os missionários no meio dessa confusão toda. Eles chegaram, na verdade, antes um pouquinho dessa batalha travada, e eles não tinham conhecimento de tudo isso. Como aquele casal de missionário, eles levaram facão, levaram machado, coisas que eram úteis para eles. Então os sauís, os mesmos que assassinaram o Malvo, eles foram mantendo eles com vida, porque precisava dele, né? A missionária tinha levado remédios, aonde muitas vezes quando eles ficavam doentes, então ela tratava deles, e eles fizeram uma casa para eles lá. Então estava tudo indo muito bem, mas não sabiam os missionários que a qualquer hora eles podiam fazer o mesmo que tinha feito com o outro. Mas só que estava acontecendo essas guerras terríveis mesmo entre essas tribos, mas é muita guerra mesmo, só assistindo a história deles para poder entender, que era coisa assim de terrível mesmo. Daí a gente pode entender quanto que as guerras, elas não são de Deus. As guerras não são de Deus, as guerras são do mal. As guerras, elas vêm do ego humano, né? As guerras, elas são por causa disso, né? Então esse egocentrismo, esse mal que foi causado ao Malvo, e agora a vingança do Malvo fez com que aquela região se tornasse a região pior mesmo. E então fez com que aquele casal de missionário, vendo aquilo ali todo fim de semana, eles falaram assim: nós não vamos ficar aqui, vamos embora. E nós não vamos ficar aqui. Eles pensaram duas vezes mesmo pensaram várias vezes de ir embora, mas aí eles insistiram com eles para poder ficar ali, porque eles precisavam deles ali, né? Então, o que acontece? Eles começaram então a pedir que houvesse paz entre eles, que eles só ficariam ali se houvesse paz entre eles. Então foi quando começou a haver os votos de paz, os compromissos de paz, os pactos de paz, que nunca durava muito tempo, né? Alguns desses pactos eram feitos com cabelo, né? Com que uma tribo do lado de cá do rio cortava um pouco de cabelo e passava para outra tribo, dizendo que aquele cabelo representava o totem da paz, né? Mas só que era logo tudo quebrado e voltava às guerras de novo, porque o ódio, ele é assim, não é? Ele não morre, é terrível, né? Lembro que uma certa vez, aí houve mais do que isso. O totem da paz foi um menino, uma criança que nasceu das tribos do lado de cá do rio, e aí ela foi dada para ser criada para uma mãe do outro lado do rio. E aquela criança então era a prova de paz. Enquanto aquela criança tivesse vida, era certeza que eles não iam mais guerrear. Até que começou a surtir um certo efeito. Só que um dia aquela criança ia morrer. As guerras iam voltar novamente. Igualzinho acontece no nosso tempo, né? Teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, estamos à beira aí de uma Terceira Guerra, sempre assim. As guerras sempre voltam. E olha que eu estou falando no sentido físico. Imagina se a gente começar a pensar isso no sentido espiritual, aonde o diabo com os seus demônios, né? Eles vieram para a terra, e eles desejam todo o mal contra a humanidade. Mais do que nunca precisamos falar do amor de Deus, precisamos pregar o evangelho. Estou contando essa história, gente, porque não para não, porque o final dessa história é tão lindo que você vai ver essas tribos que estavam em guerra unidas, construindo um grande templo com o material que tinha ali mesmo na floresta, de madeira, com folha de coqueiro, e eles terminam tomando a Santa Ceia, que é o sinal da paz, é o sinal da aliança, né? Aí voltando lá, quando aquela criança, que era dessa tribo de cá, foi dada para outra, então na mente do casal de missionários surgiu uma luz, porque aí ele chamou a atenção deles e falou o seguinte: olha,
se essa criança pode ser o totem da paz, então agora eu vou lhes falar para vocês do verdadeiro totem da paz, que é Jesus Cristo, que é o Senhor Jesus. Porque ele morreu e ressuscitou, então ele nunca mais vai morrer. Então, se a gente aceitar ele como o totem da paz, a gente não vai viver mais em guerra, nunca mais. Porque ele nunca mais vai morrer, porque essa é a força maior da pregação do Evangelho, porque na pregação do Evangelho não existe guerras, não existe batalhas. O príncipe da paz, que é o Senhor Jesus, ele que reina entre nós. Então essa mensagem conseguiu achar espaço no coração daquela gente que não tinha conhecimento de Deus, e surpreendeu até mesmo o casal de missionário, porque aquele povo recebeu essa mensagem do Evangelho, eles que antes eram traidores, né, que eles iam ouvir a história de Jesus, aí quando chegava em Judas, aí eles ficavam felizes, porque o forte deles era a traição e não salvação. Mas agora não, eles começaram então a abrir o entendimento para entender quem era, na verdade, o Senhor Jesus, que poderia trazer de fato, de verdade, a paz para aquele lugar. E eles poderiam viver unidos, e eles poderiam ser um povo só, e poderiam viver em paz. Por que não viver em paz, né? Então assim começou a operar o milagre da salvação naquela gente. E eles juntos agora, é uma história linda, começaram então a construir aquele grande templo, oh, maravilha, no meio da floresta, com todo o material existente ali, uma coisa linda, maravilhosa. E aí um daqueles próprios líderes que antes era inimigo se tornou o líder maior, né, o pregador, o pastor daquela comunidade. Porque o Don Hiddleston, ele era só o missionário, né? Então, e aí a obra missionária começou a trazer equipamentos, materiais, alimentação, dar o suporte, né? Que aquele pessoal precisava para poder viver e viver sem guerra, sem precisar de se alimentar de carne humana. E aí, o que aconteceu? Uma história linda, maravilhosa, aquele pastor agora mesmo, de lá mesmo, começou a pregar o Evangelho junto com os missionários, e houve uma conversão a Deus em massa, e o filme termina quando aquela multidão de gente, naquele grande templo, cultuando, cantando para Deus, louvando o Senhor Jesus, participando da ceia do Senhor. Gente, isso é maravilhoso, isso é o propósito da pregação do Evangelho, para que as pessoas se convertam do seu mau caminho, recebam o Senhor Jesus, vivam em paz com Deus, em paz com o seu próximo, em paz com o seu familiar. É isso que é a verdade de Deus, e ainda muito mais do que isso, o que é mais importante do que tudo, tenha a garantia da vida eterna com Deus, porque foi para isso que o Senhor veio aqui, morreu e ressuscitou, para nos dar a vida eterna. Compartilhei com vocês uma história que tocou muito a minha vida, de um povo que, ouvindo a pregação do Evangelho, ele se converteu a Deus. As pesquisas mostram que até o dia de hoje, mais da metade daquelas pessoas, daquelas tribos, são convertidas ao Senhor Jesus, por causa do impacto poderoso daquela pregação desse missionário que veio a partir para a eternidade, agora em 2018. Deus abençoe a todos, eu reforço aqui o convite, busque a Deus, vai numa igreja mais perto da sua casa, busque a Deus, lembre que a mesma batalha espiritual, ela existe nos dias atuais, ela existe essa batalha, só que é uma batalha que a gente não consegue ver, mas existe essa guerra, e só o Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou, pode ser o verdadeiro totem da paz, para nos trazer a verdadeira paz com Deus, com o próximo, e nos garantir aqui nessa terra 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. Deus abençoe todos no nome do Senhor.